Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. O dia do nosso homenageado é só amanhã, mas temos certeza que você vai concordar com nossa decisão de antecipar a honraria. Assim como o feriado, nós antecipamos também. Estamos falando do professor. Sim, essa terça-feira, 15 de outubro, é o dia de homenagear os nossos mestres, aqueles que têm ou tiveram a generosidade de compartilhar seus conhecimentos e sua experiência de vida com a gente. Mas você sabe por que o dia do professor é comemorado em 15 de outubro? A data foi oficializada em 1963 como feriado escolar em todo o país por meio de um decreto federal. A origem da comemoração deve-se a um grupo de professores de São Paulo. Eles organizaram um dia sem aulas para celebrar a data e traçar as metas para o próximo ano. E por que a escolha do 15 de outubro? Porque nesse dia, em 1827, o imperador Dom Pedro I editou um decreto que criou o ensino elementar no Brasil. Todas as cidades deveriam ter escolas do que é hoje o ensino fundamental. Apesar da grande importância dos professores para qualquer sociedade, não tem sido fácil a vida deles em nosso país. Começando pelo salário. Os professores brasileiros são os que mais trabalham e menos recebem, com salário 47% abaixo da média dos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O que dizer do número de alunos em sala de aula? A mesma pesquisa mostrou que, em média, nos países da OCDE, há entre 13 e 14 alunos por professor nas salas de aula da educação básica. E aqui no Brasil, a quantidade sobe para quase o dobro, entre 22 e 23 alunos. Se isso não bastasse, vamos falar de uma situação que infelizmente vem acontecendo com cada vez mais frequência. Estamos falando da violência contra professores dentro da sala de aula. Deixando de lado todo o respeito que o professor merece, alguns alunos partem para a agressão quando são contrariados, seja por uma nota baixa, seja por uma reprimenda depois de um ato de indisciplina. Em São Paulo, por exemplo, mais da metade dos professores entrevistados numa pesquisa afirmaram que já foram vítimas de violência na sala. A forma mais comum de agressão é a verbal, com 44%. Depois vem discriminação, 9%, bullying, 8%, furto ou roubo, isso mesmo, furto ou roubo, 6%, e agressão física, com 5% dos casos. Na comparação com outros países, o Brasil de novo leva bomba. A OCDE também pesquisou os índices de violência entre os professores. O resultado? 12,5% dos mestres brasileiros afirmaram ser vítimas de ameaças, xingamentos e até agressões físicas pelo menos uma vez por semana. A média mundial é quase 4 vezes menor, de 3,4%. Com essa nota, o nosso país ocupou a desonrosa posição de primeiro colocado no ranking mundial de violência contra professores. É triste, né, ouvir esses números sobre a situação dos professores em nosso país. Por isso, a data desta terça-feira, o Dia do Professor, deve servir para incentivar o debate sobre como melhorar as condições de trabalho desses profissionais. Você que está ouvindo Conexão e que é estudante, hoje e amanhã não deve ter aula, mas quarta-feira, provavelmente vai ter aula aí na sua escola. Então, que tal você chegar à escola homenageando o professor ou a professora? Vale dar um presente para o professor? Vale. Vale dizer algumas palavras de agradecimento? Claro que vale. Mas no atual contexto de intolerância e de violência que se reflete dentro da escola, o que o professor merece mesmo é respeito. E não apenas hoje, amanhã, quarta-feira, mas em todos os dias do ano. Isaura, palmas aqui para os nossos professores. Olha, realmente, Gesiel,
uma das profissões mais bonitas, mais importantes, né, da humanidade. E aqui no Brasil não tem sido valorizada essa profissão. O professor merece muito mais respeito, tanto por parte de quem paga salário, fornece as condições de trabalho, de sala de aula, de material didático, mas também do próprio aluno e da aluna, que precisa respeitar o professor dentro da sala de aula, na escola, em todos os lugares. É verdade, a figura do professor é muito importante. Todos nós já tivemos ou temos ainda os nossos professores, mestres, mentores, mas o que falta mesmo é uma valorização dessa figura tão especial e tão importante. E eu até diria, viu, Adriano, não sei se foi uma deterioração geral da sociedade, mas eu lembro que no meu ensino fundamental, a gente se levantava quando o professor entrava na sala de aula. Eu lembro disso. Eu passei por isso, né? Estudei escola pública onde, quando o professor batia o pé no batente, todos os alunos se levantavam e cantavam para o professor. Era uma questão assim de respeito mesmo, genuíno. Isso foi se perdendo e acabou no que essa pesquisa está falando aí, que nós estamos aqui falando os números: agressão, bullying, agressão física, verbal, ou seja, uma total falta de respeito com o professor. Isso é triste demais. É verdade. Olha, no meu caso aqui, Gesiel, no ano que vem, agora em fevereiro do ano que vem, vai completar 50 anos que eu entrei era a primeira série, né, do primeiro grau. Uhum. Hoje é o primeiro ano. Né, que é o primeiro ano. E eu lembro da minha primeira professora, tia Idelma, professora Idelma, lá no Cruzeiro, aqui em Brasília, né? O Cruzeiro é uma cidade do DF, no centro 2 do Cruzeiro, tia Idelma. Foi a minha primeira professora, lembro até hoje da feição dela, do jeito dela, e como você disse, como a classe tinha muito respeito por ela. Então, um abraço aí, eu tenho muito carinho pela minha tia Idelma, que foi a minha primeira professora, e também na minha vida, né, tive outros professores, professoras que foram muito responsáveis aí pela minha formação. Nosso abraço então aos nossos queridos professores, que tenham uma vida melhor e principalmente de mais respeito. Merecem demais. Parlamentos do Mundo. O legislativo hoje e através da história. O Parlamento do Quênia. Vocês sabem quem são os Big Five? Assim são conhecidos os 5 grandes animais africanos que podem ser encontrados no Quênia, em seus fabulosos parques nacionais: leão, leopardo, búfalo, rinoceronte e elefante. A fauna queniana inclui também uma grande variedade de répteis e pássaros. Mas falemos do país. O Quênia está situado na África Oriental, sendo banhado pelo Oceano Índico. Tem um território de pouco mais de 580 mil quilômetros quadrados, onde vive uma população de quase 57 milhões de habitantes. O nome do país tem a ver com o Monte Quênia, a segunda montanha mais alta da África, com uma altitude de 5.199 metros, com encostas arborizadas e cumes cobertos de neve. Desde 1997, foi incluído pela Unesco na lista dos locais que são patrimônio da humanidade. Now this one, it's a musical knowledge. This kind of education you will never get it in no college. Nairobi was once good. A região dos Grandes Lagos Africanos, da qual o Quênia faz parte, tem sido habitada pelos seres humanos desde o período Paleolítico Inferior.
Os cientistas descobriram que hominídeos, como o Homo habilis e o Homo erectus, viveram no Quênia, sendo considerados ancestrais diretos do Homo sapiens, o ser humano atual. Passado o período pré-histórico, a costa queniana acolheu comunidades de ferreiros, agricultores, caçadores e pescadores bantus que comerciavam com navegantes estrangeiros. Os árabes do sul da Península Arábica colonizaram o litoral e estabeleceram novas cidades autônomas, entre elas Mombasa, Malindi e Zanzibar. Os migrantes árabes também introduziram o islamismo na região. No século XV, o explorador português Duarte Barbosa afirmou que Mombasa era um lugar de grande tráfego com um bom porto em que havia sempre pequenos e grandes navios ancorados. A presença de Portugal durante 2 séculos foi garantida pela obtenção de bases navais, pela força e também por acordos de aliança com os senhores locais, que deveriam pagar impostos ou comerciar exclusivamente com os portugueses. O interior do território que hoje é o Quênia recebeu nos séculos XVIII e XIX uma grande migração do povo Maasai. Eles eram conhecidos como grandes guerreiros e criadores de gado. No final do século XIX, a costa queniana tornou-se um protetorado do Império Alemão. No entanto, a construção de uma importante estrada de ferro em 1888 fez com que os britânicos se apoderassem do Quênia, que controlaram até o início da década de 1960. I think we fell in love too fast. African nights in a cool rush. And I remember you refused to kiss me. And now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, o território queniano foi palco de combates entre potências europeias. Mas o nacionalismo começou a crescer e, em outubro de 1952, foi iniciada a revolta Mau Mau contra o colonialismo britânico, que durou até dezembro de 1959, tendo como base o povo Kikuyu. Mesmo conseguindo derrotar militarmente a revolta Mau Mau, os britânicos tiveram que aceitar a independência do Quênia, proclamada em 12 de dezembro de 1964. O primeiro presidente da República foi Jomo Kenyatta, que governou o país até sua morte em agosto de 1978. O segundo presidente queniano foi Daniel Arap Moi, que se manteve no poder de 1978 a 2002. Durante seu governo, embora autoritário, foi aprovado o multipartidarismo em 1991. O Quênia tem um sistema de governo presidencialista. O parlamento é bicameral, sendo que a Assembleia Nacional é composta por 350 deputados, dos quais 47 são mulheres. Já o Senado conta com 68 membros. Quanto à economia, o setor mais importante é o de serviços, incluindo o turismo, que tem mostrado um crescimento constante desde a independência. Os turistas são atraídos principalmente pelas praias e as reservas naturais. Every head of government to the earth is armed and dangerous. Armed, dangerous.
A cultura do Quênia é bem variada, com vários tipos de música popular e folclórica. O fato de o país ter mais de 40 línguas regionais diferentes contribui para essa diversidade musical. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Trabalhos técnicos Eliseu Caires. Minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Tá na hora do espaço de todas as torcidas e já convocamos aqui o Pedro Pincer, torcedor do Botafogo e da Seleção Brasileira, para participar. Pedro Pincer, bom dia. Bom dia, Seleção Brasileira, Botafogo, é quase a mesma coisa, né? É sinônimos agora, né? Exatamente. Meu bom Deus dia, Adriana, do céu. bom dia, Gisiel, bom dia quem nos acompanha, tudo bem? Como estão? Uma fase bem. boa é tudo de bom, né? A gente está vendo em Brasília aqui, né, aqueles vendedores na beira de rodovias, né, da camisa do time que joga na cidade. Estou vendo aí camisas amarelinhas misturadas com camisas listradas. Mas você tem uma camisa que está exatamente no momento de ser vendida, é exatamente essa. A camisa do Botafogo. Selefogo. Já comprou o seu ingresso para o jogo de amanhã da Selefogo aqui em Brasília, Pedro Pince, pelas eliminatórias? Esse jogo eu não vou não, Adriano. Também não é para tanto, né, Pedro? Não vou não. Vou assistir de casa aqui no conforto do lar. Muito não vou bem. nesse jogo não. E o Gesiel Carvalho? Não vou nada, a seleção não está valendo investimento, não. Vou ficar também em casa e nem ia dizer, vou ficar em casa torcendo, não. Vou ficar em casa vendo, né, o jogo, mas a seleção precisa de muito ainda para me reconquistar. Eu tô difícil. E o pessoal está reclamando aí do preço dos ingressos, né? Sem falar nisso, né? Que parece aí que começa com bem salgado aí Sem falar que os mais baratos já foram embora, né? Sem dúvida. Então, só sobra agora aqueles ingressos de quinhentão. Pois é, não está fácil não. Aqui a gente está vendo aqui, está bem salgado aqui o preço dos ingressos. Mas enfim, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre eliminatórias da Copa, porque vamos falar aqui de um assunto que está em discussão no Senado, que é o crime de manipulação de resultados de jogos. Esse crime, segundo muita gente, deveria ter uma pena maior. Olha, isso foi o que sugeriu o delegado da Polícia Federal, Daniel Cola, a CPI que investiga fraudes nas apostas esportivas e que é acompanhado sempre pelo repórter Pedro Pincer. O delegado Daniel Cola, coordenador-geral de repressão à corrupção, crimes financeiros e lavagem de dinheiro da Polícia Federal, sugeriu que o Congresso aumente as penas de reclusão dos 3 crimes contra a incerteza do resultado esportivo da Lei Geral do Esporte, que são os de pedir ou aceitar vantagem financeira para alterar resultado de competição esportiva, dar ou prometer essa vantagem e fraudar resultados, todos atualmente com penas de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Ele disse que uma das maiores dificuldades para a investigação desses tipos de crimes é que o Brasil tem vários campeonatos de futebol nacionais, estaduais e regionais, alguns de curta duração e várias divisões. A gente tem uma dificuldade muito grande que é a migração dessas organizações criminosas, né? Dá para usar essa palavra, que elas vão migrando de clubes, né? O Brasil, ele tem talvez, acredito que seja a maior quantidade de campeonatos do mundo, certo? Porque nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta divisão, Copa do Brasil, mais 27 competições estaduais, mais algumas segundas divisões, terceiras. Então, assim, é muito dinâmico. Daniel Cola também informou que a Polícia Federal investiga a manipulação no futebol com a colaboração da CBF e da empresa Sport Radar, que atua no ramo de integridade no meio esportivo desde 2021. Entretanto, ele pontuou que várias investigações acontecem apenas em campeonatos estaduais, o que impede a atuação da PF. Tá aí, então, o Pedro Pincer fez essa reportagem. Pois é, Pedro Pincer, a CPI da manipulação de resultados e apostas esportivas
aí deu uma estendida nos trabalhos exatamente para ouvir essas pessoas que têm a ver aí com o dia a dia do combate a esse tipo de crime. Isso, a CPI vai até o final de dezembro praticamente, né? Porque houve um pedido de prorrogação. Mas esse depoimento do representante da Polícia Federal, ele foi importante para você perceber que a polícia tem colocado alguns instrumentos a mais aí também para deixar as investigações mais rigorosas, sabe? Ele disse também que a partir de janeiro vai ter um instrumento também para melhorar essas investigações, inclusive conversou lá com o senador Romário e com o senador Cajuru, quer dizer, e também eu não sei se realmente essa questão a quantidade de campeonatos dificulta tanto, porque isso aqui sempre foi assim no Brasil, gente. O Brasil é um país continental, você tem que ter um campeonato em profusão. Sim. Então, assim, não tem como fugir muito. É lógico que dificulta, mas a gente não tem muito como fugir dessa situação, Não né? dá pra correr disso não, né? Então, quanto mais você tiver instrumentos para deixar essas investigações mais fortes e mais perigosas para quem comete, né, esse tipo de crime, tanto melhor. Vamos ver se a partir de janeiro, como ele mesmo falou na CPI, isso fica mais forte aí. Vamos acompanhar a continuação dos trabalhos da CPI. Bom, agora vamos falar de bola rolando. Começou a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Volta Redonda saiu na frente diante do Atlético Clube. O Volta Redonda do interior do Rio de Janeiro, Atlético Clube de São João del Rei, em Minas Gerais, é o time da cidade do Rodrigo Rezende, aqui da Rádio Senado. Voltaço 1, Atlético Clube 0, jogo da ida. Jogo da volta, sábado que vem, lá em São João del Rei, meu caro Gesiel Carvalho. Em casa, meu filho, o Atlético vai buscar esse resultado. Eu tô torcendo para isso acontecer e dar um gás a mais nesse jogo aí dentro de casa, né? O Atlético vai jogar em São João e em São João quem manda é o Atlético. Volta Redonda que se segure. E você, Pedro Pincer? Não, eu corroboro. Eu acho que o Atlético é bem forte em casa e tem tudo para reverter esse resultado e levar o título para o interior de Minas. Isso aí. Então, Série C afunilando. Agora, o legal desses dois times é que eles já estão na Série B do ano que vem. Isso. Então, aí o sarrafo vai aumentar e aí eles vão ter que se reforçar para fazer uma boa Série B, porque é um campeonato dificílimo. Que o diga aqui o meu amigo Gesiel Carvalho que o Sport Recife dele está lutando há vários anos para subir para a Série A e não consegue. Será que esse ano o Sport Recife finalmente, Gesiel, sobe para a Série A? Olha, 91,9% segundo as últimas pesquisas dão acesso como certo para o esporte, 40,85% para o título. Olha, a gente nem falava em título e agora já se começa a falar em título. Muito prefeito reeleito não pegou essa porcentagem. Muito prefeito eleito não sabe nem o que é isso. Isso é porcentagem de eleições do Iraque. O que eu posso te dizer é o seguinte... Eleições na Síria, com esse tipo de deixa eu te falar mais, limpa aí o veneno. O veneno. Certo. Com relação o campeonato mais gostoso de se acompanhar é a Série B, Por gente. quê? É porque tá afunilando, então tá bom. Fica nele, Gesiel. Não. Nele. Acompanhar tá agora, legal, depois eu vou contar pra você também ano que vem, fica tranquilo. No próximo ano o Fluminense vai estar na Série B e eu vou acompanhar com o mesmo entusiasmo. Oh, meu Deus. O que eu quero falar pra você é o seguinte, nós estamos, o G4 hoje da Série B, sim, ele está muito competitivo. Verdade. E não dá ainda para cravar. É claro que a gente torce, existem estatísticas com relação a quem sobe, quem não sobe, mas tem muito jogo pela frente ainda. E hoje a situação é que o Santos, que é o líder, tem 56 pontos, o Novo Horizontino tem 54, que é o vice-líder. Isso. O Sport, que pegou esse Novo Horizontino, que era líder, bateu de 3-1, tem 53, olha só que diferença. E o Mirassol tem 50. Esses são os times que formam o G4. E o quinto, que é o Vila Nova, que ganhou do Goiás, tem 49. Então, não dá para saber ainda, pelo menos aqui, não dá para saber quem sobe, não. Por mais que a gente tente...
Pode ser Vila Nova. Vila Nova tá no páreo. Né? Tá no páreo. O Ganhou o Mirassol, clássico. pois é, ganhou o clássico, tem um Mirassol. Mas tá bom demais. Agora, com relação ao esporte, o que acontece é que há 9 rodadas o esporte não perde. Com invencibilidade boa. O Pepa não sabe o que é perder. Cresceu no momento certo. Cresceu no momento certo. E os próximos 3 jogos são na ilha. Não, em casa. É em casa. Então, um jogo na quarta-feira com o Operário Ferroviário, que é um jogo que estava atrasado. Certo. Né? E depois pega o Botafogo da Paraíba e pega o Guarani. Teoricamente, times ali que estão na parte de baixo Botafogo da da tabela. Paraíba? Botafogo de Ribeirão Preto, né? Botafogo de Ribeirão Preto, exatamente. Botafogo de São Paulo. É verdade. E Botafogo da Paraíba acho que está na Série C. Série C. É, exato. Então a gente tem tudo para nesses 3 jogos aí Olha aí o... pegar garantir o acesso e aí a gente vai brigar pela taça. Olha aí. Você compartilha dessa empolgação do Gesiel Carvalho aí na Série B, ou Pedro Pinto? Eu compartilho, porque eu tenho visto os jogos do esporte e melhorou sensivelmente. Para quem viu os primeiros jogos, parece outro time. Outro realmente. time, né? É verdade. E tá bem forte o esporte aí rumo ao acesso. Agora eu queria fazer duas observações. Pois não. A primeira é que o melhor campeonato de você assistir é aquele que o seu time não está. Que aí você consegue assistir com tranquilidade, na boa, sem estresse. Esse é o melhor campeonato que você Faz sentido. Faz sentido, total. A segunda observação é que na Série B, no jogo Coritiba e Amazonas, que foi ontem, um dos gols do Coritiba foi marcado pelo Aleph Manga, que voltou de suspensão justamente por conta conta das de bets, né? manipulação de resultados. Exatamente. Exato. Isso Ele mesmo. fez um dos gols ontem. Muito bem. Bom, gente, temos aqui, bem rapidinho, vamos falar aqui do jogo da seleção amanhã aqui em Brasília. Palpite aqui para amanhã. Gesiel Carvalho, Brasil e Peru amanhã aqui em Brasília. O time do Dorival ganha aqui do Peru? Olha, vai ganhar porque se não ganhar vai ser uma vergonha assim, mais uma, né, que o torcedor brasileiro vai ter. Eu acredito que o Mané cheio, o Brasil consegue ganhar do Peru, mas vai ganhar sim de 1-0. E você, Pedro Pince? 2-0 Brasil, e a se destacar que o Peru vem de vitória, né? Primeira vitória do Peru na eliminatória, ganhou do Uruguai na rodada passada. É verdade. 2-0 pro Brasil, na minha opinião. Ele só não completou com gols do Luiz Henrique e do Igor Jesus, mas ele, modestamente... Mas muito provavelmente pelo menos um desses gols aí vai ser de algum botafoguense. Muito bem, ok. Vamos torcer. E na sexta-feira a gente confere aqui o resultado e fala das eliminatórias. Você está ouvindo aqui o 11 Minutos e a gente agora dedica aqui os últimos minutos aqui do nosso quadro para homenagear, né, uma grande personalidade brasileira. O Brasil perdeu uma de suas mentes mais brilhantes. O Washington Oliveto, publicitário e torcedor apaixonado do Corinthians, morreu ontem aos 73 anos, vítima de problemas pulmonares. Oliveto virou lenda na publicidade, não só no Brasil, mas no mundo. Campanhas marcantes, como a do primeiro sutiã da Valizer e a do garoto Bombril, renderam a ele vários prêmios, entre eles mais de 50 leões, no principal festival de publicidade mundial, que é o Festival de Cannes. Uma de suas criações marcantes foi o comercial Hitler, produzido para a Folha de São Paulo em 1989. O comercial começa com uma imagem indefinida e quando a música muda, aparece a figura de quem se fala. O homem que levou a Alemanha para o nazismo e para o massacre de milhões na Segunda Guerra Mundial. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra.
e o que nunca se vende. Eu lembro desse comercial, é impactante quando Fantástico. você acompanha ele pela primeira vez. Antes de passarmos aqui para o lado futebolístico, né, do Washington Oliveto, mais ligado ali ao Corinthians, né, Pedro Pincer? Queria que você falasse aí desse lado profissional, né, de publicitário premiadíssimo de Washington Oliveto. Eu acho que eu li alguma coisa nesse sentido ontem e concordo, sabe? O Washington Oliveto foi um cara que trouxe a publicidade para a cultura popular do país, né? Porque quem é que não lembra quem é que não usa essa expressão, né? Tipo assim, o primeiro gol a gente nunca esquece, o primeiro alguma coisa a gente nunca esquece. E tudo isso por conta desse comercial, por exemplo, da Varizé, do primeiro sutiã, que foi com a Patrícia Luquezzi, que ficou famosa por conta desse comercial e tal. Então eu acho que o destaque que eu tenho para fazer é justamente esse, porque saiu com os comerciais dele, saiu do nicho publicitário, né, dos prêmios de Cannes ou dos profissionais do ano da Globo, para uma coisa que passou a ser parte do cotidiano das pessoas, né? As pessoas lembram do cachorrinho, da COFAP, Sim. as pessoas lembram do sutiã. Garoto da Bombril. Exato. Pô, o Carlos Moreno, que foi o cara que ganhou, foi pro Guinness Book, que foi o garoto propaganda que ficou mais tempo no ar, quer dizer. Então, esse é o destaque que eu tenho, assim, publicidade em geral é uma coisa de nicho, e ele trouxe isso pro cotidiano da população. As pessoas lembram disso, tá na memória afetiva do povo, assim, eu acho. É verdade. O Washington Oliveto era um apaixonado por futebol, em especial por seu Corinthians. No começo dos anos 80, foi vice-presidente de marketing do clube, numa época em que nenhum clube pensava em marketing. Foi um dos fundadores do movimento Democracia Corintiana, um movimento político dentro do clube que promoveu mudanças estruturais na administração de um clube de futebol e no dia a dia dos jogadores, e que teve a luta pelo fim da ditadura militar no Brasil como uma das principais bandeiras. Pois é, aí vamos falar um pouquinho agora da democracia corintiana, né, que é a ligação, né, Gesiel, do Washington
Agenda do Senado. Quais são os destaques da agenda do Senado nessa semana? Vamos conversar agora com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado. Guerzoni, bom dia para você. Bom dia, Adriano. O que temos nessa semana de destaque aí na agenda do Senado, Guerzoni? Pois é, o Senado acelerou um pouco o ritmo, né, com o fim do primeiro turno, mas continua aí num ritmo que a gente pode chamar de meio eleitoral, né? A gente tem aí daqui a menos de 2 semanas o segundo turno das eleições municipais, né? São 52 eleições em grandes municípios do país, né? Mobilizando aí milhões de eleitores, e o Senado tem que dividir a atenção com essas eleições, né? Algumas bastante significativas. Então a gente tem uma semana também mais tranquila, né? Haverá reuniões das comissões, né? Várias comissões têm reunião pautada. A gente tem aí a continuidade, por exemplo, do ciclo de debates da Comissão de Economia sobre a reforma tributária e da Comissão de Educação sobre o Plano Nacional de Educação. E tem um destaque aí que também promete chamar bastante atenção essa semana, que é na quinta-feira a Comissão de Relações Exteriores recebe o ministro Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, que vai discutir a questão da eleição na Venezuela, né? É um tema que tem dividido aí as atenções, né? Dividido as posições aí entre os parlamentares e a sociedade. Então isso aí promete uma sessão polêmica numa semana um pouco mais tranquila. A gente terá sessões plenárias, né, amanhã e depois, na quinta não haverá sessão, mas também com a pauta mais tranquila, né? Não há nenhum tema mais candente, o que é normal em período pré-eleitoral, né? Dificilmente a gente coloca temas mais complicados nessa época, porque os parlamentares estão com a sua atenção dividida, inclusive são sessões semipresenciais, o que dificulta também, às vezes, o debate de temas mais polêmicos. E uma outra questão que também promete começar a chamar a atenção dos parlamentares é a instalação da CPI das apostas, né, CPI das bets, que foi criada semana passada. Também é provável que a instalação não ocorra antes do segundo turno das eleições, né? Pelo menos é o que anunciou a senadora Soraya Tronic, que foi a primeira signatária do requerimento, mas a gente deve ter aí já algumas articulações para a composição da mesa dessa CPI, que vai tratar de um tema que tem merecido também um destaque grande aí, não só na área política, como na economia e na mídia, que é a questão das apostas, né, das chamadas bets. Então a gente deve ter aí uma semana mais tranquila, com alguns pontos mais polêmicos, mas a atenção ainda voltada principalmente para as eleições. Maravilha. Gilberto Guerzoni, muito obrigado aqui pela sua participação. Boa semana para você. Tá, obrigado. Você também. Capital de Mato Grosso, Cuiabá cedia nesta segunda-feira o workshop Modernização do Seguro Rural no Brasil. O encontro vai acontecer na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO, e vai reunir, FEMATO, e vai reunir especialistas, produtores rurais, seguradoras e autoridades do setor para discutir o projeto que visa tornar o seguro rural mais acessível e eficaz. Vamos conversar agora com o relator do projeto, o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Senador, muito bom dia. Bom dia, Adriano. Prazer muito grande falar com vocês aí e, se possível, dar as informações, né, bastante precisas, transparentes, em relação ao projeto de lei número 2951, que é da autoria da senadora Tereza Cristina, nossa ex-ministra, e me coube, depois de designação do presidente da CCJ, ser relator dessa matéria. Com certeza, matéria importantíssima nesse momento de mudanças climáticas para o produtor rural brasileiro. De forma que estou à sua disposição para responder, com certeza, alguma indagação
da sua parte. Pois não. Senador, então o projeto de lei apresentado pela senadora de Mato Grosso, Tereza Cristina, visa aí tornar o seguro rural mais acessível e eficaz. Que situação ou que situações esse projeto pretende corrigir? Bem, na verdade, diante das incertezas do clima, né, e as quebras sucessivas de safra, nós vamos ampliar o acesso ao crédito, consolidar mercados e, acima de tudo, garantir segurança e proteção aos nossos produtores rurais. Com o projeto de lei, nós vamos fazer funcionar um fundo privado do seguro rural, também chamado Fundo da Catástrofe, que desde a sua criação em 2010 ainda não saiu do papel, esse que é mais importante. E o projeto que eu acho relevante é um projeto que autoriza a União a aportar 4 bilhões do fundo em questão, estabelecendo critérios para a administração do aporte, né, desses recursos. De forma que eu acho que, para ser bem pragmático, o objetivo do fundo é alimentar, né, permanentemente com recursos públicos, privados, principalmente estatais, de modo a atender às demandas com indenização do setor rural, certo? O que ocorre? Também nós vamos adotar o mercado segurador de melhor estrutura de governança, para tornar a política pública do seguro rural mais efetiva. O que ocorre? Hoje ele é muito fragilizado. O projeto também, que é muito bom ressaltarmos aqui, ele prevê benefícios para quem contratar seguro no Brasil, com taxas de juros favorecidos e prioridade no acesso ao crédito do Plano Safra. Isso gerando o quê? Grande previsibilidade orçamentária dos recursos e alocados no programa de subvenção também o seguro do prêmio rural, tá certo? Eu tenho certeza absoluta, isso desenvolve gestão de risco aos nossos negócios, garantindo segurança e proteção para o produtor rural, né? E, infelizmente, o Brasil, você sabe que a cobertura é muito pouco. Só vou lhe dar um dado. O Brasil nunca foi tão afetado por eventos climáticos, Adriano, como nos últimos anos. Você percebe, em 2023, a Defesa Civil, né, brasileira, nacional, recebeu mais de 6.400 notificações de ocorrências com danos e prejuízos, tá certo? Além desses fenômenos, Laninha, El Ninho, também contribui para a ocorrência de eventos extremos em diferentes partes do Brasil. Lá no Rio Grande do Sul, você acompanhou há pouco dia atrás, foi aquela enchente de lá. Aqui nessa região centro-oeste da Amazônia, fogo. Pantanal, fogo. Então, estamos vivendo uma situação crítica. Por exemplo, este ano mesmo as chuvas até agora não vieram a permitir que o produtor possa plantar, pagar plantado muito pouco em relação a anos anteriores. Né? Então nós vivemos tempos desafiadores para o produtor rural. Os prejuízos provocados por essas mudanças climáticas, ela vem crescendo assim, assustadoramente nas últimas décadas. Né? E vou lhe dar mais um dado muito importante que eu acho. O Brasil perdeu quase 287 bilhões de sua produção agrícola, da pecuária, entre 2013 e 2022. Por causa dessa seca severa, excesso de chuva, segundo o estudo bendito da Confederação Nacional. E o que é mais grave, os Estados Unidos investem 60 vezes mais do que o Brasil em suporte do prêmio do seguro rural, não é isso? Sim. Isso. E o seguro rural no Brasil ainda é muito limitado, além de caro. A área segurada pelo governo dos Estados Unidos chega a 80%. Aqui no Brasil acho que não chega nem a 22%, no máximo 20%, 21%. Isso, e caro, que é muito bom nós acrescentarmos aí. Nesse caso, praticamente, o que nós precisamos? O seguro rural precisa de melhorias contínuas com garantia de orçamento para o setor. Com as últimas quebras da safra, as seguradoras passaram a ofertar menos produtos e, sobretudo, mais caros e restritivos. E com razão. Diante de tudo que está acontecendo, eles não podem também, a seguradora, ir num risco total praticamente está ocorrendo aí. Então, eu acho, a minha palavra fundamental, mudar essa realidade, é que o seguro rural precisa ter prioridade no plano safra. Você sabe muito bem o que é o plano safra. Com recursos garantidos. E modernizar, né, os instrumentos que significa oferecer garantia aos nossos produtores rurais. Agora... Mais ou menos isso é a tônica, a essência do projeto que nós estamos pretendendo aprovar, sobretudo após esse até aqui, e nós vamos ouvir os nossos produtores, segmentos interessados, as seguradoras, as resseguradoras, e nós vamos elaborar nosso projeto final para que, ainda neste ano 2024, seja aprovado diante do fato que há um acordo firmado, ele vai tramitar apenas na CCJ, e após isso já vai para o plenário da Casa para ser votado. Agora, e terá ali a cobertura, né,
de várias estatais do governo, Banco do Brasil, que vão dar o suporte através de ações, enfim, permitindo que constitui um fundo, com certeza, com muita robustez. Agora, senador Jaime Campos, o senhor falou aí então da intenção do projeto, né, que é ampliar, né, o seguro rural para que mais produtores possam ter o seguro, até para garantir, né, diante das mudanças climáticas, aí, uma segurança para o produtor rural que sofre com as enchentes, sofre com a seca, sofre com outros eventos climáticos. O senhor falou de um aporte de 4 bilhões de reais, né, de recursos públicos para viabilizar esse seguro rural mais acessível. Como é que estão as negociações com o governo? Já que o governo fala muito em corte de gastos, de restrições orçamentárias, e seriam aí mais 4 bilhões para o orçamento da União para o governo poder bancar esse seguro rural. Como é que está a negociação com o Ministério da Fazenda, com outras áreas do governo, para viabilizar a aprovação desse projeto? Bem, estamos fazendo um diálogo, claro, natural que esse projeto não está sendo criado, ou seja, foi promovido pela senadora Tereza, sem ter um diálogo, um entendimento, tá certo? Até porque, na verdade, o que nós discutimos já aqui são leis já superadas. Você sabe muito bem, né, que o fundo já existe. Foi previsto pela Lei Complementar número 137 de 2010, que versa sobre a cobertura suplementar, né, dos riscos do seguro rural. O problema é que o fundo até hoje não foi implementado. Esse que é o problema. Agora não. Essa negociação já foi feita por várias mãos, está muito bem encaminhado, via as entidades de classe, via a própria autora do projeto, e com isso nós vamos garantir, né, esses 4 bilhões de reais do fundo, em questão, estabelecendo critérios para também a administração e o aporte dos recursos, né? O objetivo é permanentemente o seguinte: os recursos serão privados, públicos e estatais, de modo a ter capacidade de atender a aumentos abruptos da demanda de polinização e anos acentuados de perdas dessa atividade da agropecuária. Correto? Então, tudo isso já foi negociado com o governo, você tem razão, a sua indagação é pertinente, na medida que o governo só fala em corte para cá, corte para lá, e aonde acharia esse dinheiro? É muito oportuna a sua fala aí, entretanto, isso já foi bem negociado, bem conversado com o governo federal, com o Poder Executivo, com o Ministério da Fazenda, através do Ministério da Agricultura. Em síntese, o que eu posso fazer aqui uma afirmativa, através dessa narração nossa aqui, é de que isso aí foi um projeto que não foi feito aleatoriamente, muito pelo contrário, foi feito de forma muito responsável, por sabemos das próprias dificuldades que o país tem em relação a aportes de recursos em determinadas áreas, mas esta aqui é uma área que, a minha visão, é focal para o desenvolvimento econômico, social, geração de emprego, a economia dos municípios, dos estados, através, com certeza, desse fundo, na minha visão, ele é tão irrisório diante da necessidade premente que nós temos nesse momento de dificuldade que vemos atravessando aqui nosso país, diante dessas circunstâncias que têm surgido aí, né? Seca, enchentes e catástrofe para lá, catástrofe para lá. E o governo tem que tomar suas devidas providências, sob a pena também de penalizar não só as receitas estaduais, mas sobretudo uma política pública decente que também damos assim, um amparo às pessoas que estão produzindo. Essa é a visão minha, que eu acho que não vamos ter dificuldade nenhuma, até porque está bem aqui elaborado, já foi constituído um conselho que vai gerenciar tudo isso aí, tá certo? Um conselho nacional que participa dos seguros privados, né? Que deceta a partir das propostas do seu conselho, vão fazer da melhor forma de transparência, os valores referentes à formação do patrimônio, o fundo deve ser contabilizado, evidenciados mesmo, de forma separadamente, certo? Enfim, eu acho que tudo isso aí vai ser possível, né? Agora é bom que se esclareça aqui. Como, que é o mais importante, eu acho, Adriano, é como a forma de dar uma eficiência do seguro. O fundo somente poderá auxiliar em operações de seguro rural que estejam contempladas na área de zonamento de risco agropecuários. Será regulamentado pelo Poder Executivo Federal, tais como secas, enchentes, quebra de safras, por mudanças climáticas. Caso contrário, daqui a pouco vamos pensar que é a casa da manjoana, não é isso? E não é bem assim. Agora, pois não. Senador, nós temos aqui mais um minuto, né, por conta aqui do nosso tempo. O senhor falou que tem um acordo, né, para votar rapidamente o projeto.
teoricamente o projeto... No Senado, né? Exato. Teoricamente o projeto teria que passar pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Comissão de Assuntos Econômicos, mas o senhor disse que tem um acordo de passar só na CCJ e depois plenário. O senhor acha que até o final do ano dá para resolver essa parada aqui no Senado, senador Jaime Campos? Perfeitamente, está acordado, inclusive, após a designação por parte do presidente da comissão, Davi Alcolumbre, eu tive uma conversa com o presidente da casa, que é o nosso querido amigo o senador Rodrigo Pacheco. Ele nos assegurou, após nós aprovarmos lá na CCJ, de imediato será remetido, né, para o plenário da Casa da Mesa Diretora, para que ele possa colocar em pauta e aprovar, se possível, e vai ser possível, ainda este ano 2023, para que ele possa prevalecer, em torno de 24, por exemplo, possa prevalecer a partir de 2025. Isso já está feito um acordo, inclusive há consenso por todas as bancadas, seja da situação, seja da oposição, todos concordam plenamente com esse projeto, que eu acho que ele é um projeto meritório e que certamente tem que ter apoio e o respaldo de todos os senadores que compõem o Congresso Nacional. Senador Jaime Campos, muito obrigado aqui pela entrevista. Bom workshop aí para o senhor e para os participantes aí em Cuiabá para discutir esse assunto do seguro rural. Um abraço, até a próxima. Bom dia, muito obrigado, Adriano.